Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o primeiro período do curso de Direito. Bom, gente, é importante lembrar de que, dependendo da instituição, a grade curricular ela vai mudar. Então, as matérias que eu vi no meu primeiro período não vão ser necessariamente as matérias que vocês verão na faculdade de vocês. Eu passei no SISU de 2020.2 e por causa da pandemia, minhas aulas elas só começaram no início de 2021. Eu passei para a Universidade Estadual da Paraíba. Tudo começou de forma EAD, então a gente se utiliza, na verdade, de alguns aplicativos, como por exemplo, o Google Sala de Aula, o Google Meet. Então, gente, eu tive 8 matérias, são elas: Economia Geral e Jurídica, Antropologia Social e Jurídica, Teoria do Estado, História do Direito, Introdução ao Estudo do Direito 1, Linguagem e Argumentação Jurídica, Sociologia Geral e Jurídica e Metodologia Científica. Essas 8 disciplinas eram espalhadas no meu horário, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês da minha melhor matéria e dizer o porquê. Minha melhor matéria foi História do Direito. A gente observava meio que a evolução do direito desde os povos ágrafos, dos povos pré-letrados, das pessoas que não escreviam, né, que não tinham ainda conhecido a escrita, até o direito romano. A gente fez meio que essa linha histórica e a gente passou por direito egípcio, hebraico, enfim. E dava para perceber o quanto o direito ele foi mudando e se tornando mais abrangente e até chegar no direito que a gente conhece hoje. É tanto que no direito romano a gente deu o maior enfoque, né, porque é o maior direito que existiu das civilizações antigas, que contribuiu muito para as coisas que acontecem na atualidade do nosso ordenamento jurídico. Então, muitas palavras, termos, leis ainda são sim baseadas naquilo que foi herança romana. Então, a gente fez um comparativo entre direito romano e direito brasileiro. A matéria mais difícil que eu tive, com certeza, foi teoria do Estado, né? O professor ele era bastante exigente e ele exigia que a gente participasse bastante da aula. Então, ele mandou um livro para a gente ler e a gente tinha que chegar na aula com alguns conceitos. Então, ele fazia perguntas, né? Um método bem socrático. E isso contribuiu muito, né, para que eu pudesse me esforçar mais na disciplina dele. Então, sempre que tinha aula dele, eu sabia que eu tinha que ligar a câmera, e eu sabia que eu tinha que saber de alguma coisa do assunto, porque geralmente ele perguntava, e quando ninguém queria responder, ele chegava lá e sorteava. Então, a gente trabalhou autores como Norberto Bobbio, Carl Schmitt, Hannah Arendt, Max Weber. Então a gente viu esses autores, inclusive eles tratavam conceitos de Estado, legitimidade, violência. Isso foi bastante legal de analisar, apesar de ter sido muito difícil. Então existiram textos que eu precisei ler 3 vezes para que eu pudesse realmente entender, né? Uma linguagem totalmente diferente, né? Para quem gosta de ler, é uma linguagem diferente daquela que você vai encontrar nos livros de ficção, nos livros de romance. Então é uma linguagem bem difícil. Na disciplina Linguagem e Argumentação Jurídica, a gente, como o próprio nome é meio óbvio, a gente viu questões de linguagem, de argumentação. Existiram teóricos, né, que eles acreditavam na argumentação, outros teóricos já acreditavam que não existia argumentação e sim que existia uma comunicação jurídica. E aí a gente trabalhou com alguns autores, então a gente viu Nicolas Luma, Rafael de Jorge. Dentro dessa disciplina a gente viu, né, o que era argumentação, alguns elementos constitutivos da ordem do discurso. A gente viu também uma tese do terceiro excluso-incluso. Bom, Sociologia Geral e Jurídica, o professor optou por dividir em 2, né? A parte geral, em que a gente viu como a sociologia ela foi formada, que a gente viu principais autores, né? Emile Durkheim, Karl Marx. E aí depois a gente estudou a parte jurídica, a gente viu questões de contrato social. Isso de estudar sociologia é muito mais para que a gente possa entender a parte social mesmo, que a gente não olhe apenas as letras frias ali da lei e tudo mais. Por exemplo, eu apresentei um trabalho que era sobre a escola de Chicago, que estudava os motivos que levavam as pessoas a terem uma certa tendência a praticar alguns tipos de crime, em que eles utilizavam Chicago meio que como um laboratório humano mesmo, de entender as relações, de entender tudo o que acontecia, para que as pessoas elas fossem levadas de alguma forma a praticar algum tipo de crime. Então, essa sociologia geral jurídica, a gente viu algumas escolas, a gente fez esse estudo bem pro lado social, da ação social, dos fenômenos sociais,
das instituições, então isso foi o que a gente viu. De Economia Geral e Jurídica, eu confesso para vocês que eu não me familiarizei com ela. Foi uma disciplina bastante ruim para mim, né, por eu não gostar de assuntos de economia, como oferta, demanda, macro, microeconomia, estruturas de mercado. Então, isso me dificultou de alguma forma que eu tivesse uma abertura maior para a disciplina. Inclusive, a gente viu algumas teorias, como de Adam Smith, de Keynes, né, grandes economistas que existiram aí ao longo da história. Em metodologia científica, gente, todo o curso vai pagar essa disciplina, né? Apesar de que muitos consideram ela chata, e isso eu pude provar. E a gente vê questões de ABNT, de como fazer um projeto de pesquisa, inclusive os métodos avaliativos da minha professora foi justamente um anteprojeto e uma prova. A professora ela deixou um livro, literalmente um livro, para que a gente lesse, respondesse questões, então eu não achei muito bacana a didática da professora. Isso talvez tenha me prejudicado de alguma forma de entender melhor a disciplina. Eu sempre gostei muito de quando os professores eles dão a aula, quando eles fazem o assunto se tornar legal. Então, para mim foi uma dificuldade. Inclusive, eu considero ela como a pior disciplina, né? A que eu menos gostei, com certeza, desse primeiro período. Bom, gente, antropologia jurídica, né, é o estudo do homem. Então, a gente viu em diversas escolas, evolucionistas, difusionistas. Enfim, a gente viu que era cultura, costume, coisas que, de certa forma, onde o direito está incluído ali. A última disciplina que eu vi também foi Introdução ao Estudo do Direito. Porque no segundo período a gente tem Introdução ao Estudo do Direito 2. A gente vê questões como positivismo, naturalismo, como essa universalidade do fenômeno jurídico. O professor ele citou a Antígona, uma tragédia grega que fala dessa questão de oposição do naturalismo, né, do justnaturalismo com o justpositivismo, né, algo que é feito pelos homens contra algo que é considerado natural e que já existia e que nenhum homem fez. Quais foram aí os métodos avaliativos que os professores eles utilizaram para que a gente pudesse ter notas, né? A gente fez provas de marcar ou até mesmo provas discursivas, né, abertas para que a gente pudesse escrever mesmo sobre. E aí sempre enviavam em forma de PDF, dentro da plataforma, enfim. A gente também teve provas orais, então o professor fazia uma pergunta, isso foi em linguagem de argumentação jurídica, uma caixinha, gente, com várias perguntas. Então, por exemplo, ele tirava a pergunta e fala disserte sobre a tese de tal pessoa. Então, você ligava a câmera e explicava. Eu estava muito nervosa, inclusive a minha pergunta foi mais sobre um assunto dado pelo professor. Então, para mim foi bom, porque ele também passava uns artigos para a gente ler. Então, eram uns artigos muito científicos, muito difíceis de compreender. Então, eu achava que eu não ia ser tão boa para explicar quanto para um assunto que ele estava explicando do jeito mais didático e mais fácil. Os professores também faziam seminários e mandavam textos para que a gente explicasse sobre, principalmente a professora de História. Ela quebrou muito a nota, existem duas notas, né, que são unidade 1 e 2. Então, minha professora, na unidade 1, ela fez uma prova e 2 trabalhos, e na unidade 2, ela fez um trabalho e uma prova. Então, ficava a critério do professor, se ele queria fazer um método avaliativo que valesse de 0 a 10, ou se ele queria fracionar do jeito que ele achasse melhor. Também pediram para a gente fazer vídeos, né, a parte visual aí, de fazer um vídeo explicando o assunto. Nesse período remoto, meio que os professores eles estão utilizando de todas as técnicas que podem para que, de certa forma, não seja tão ruim, né, para eles nem para os alunos, até porque eu acredito que não só prova, seja o melhor método de avaliar se o aluno ele está sabendo do assunto ou não. Como é que eu me organizei com tudo isso acontecendo? Gente, eu passei meu 2020 parada, eu não tive como estudar, né? Ainda não tinha começado minhas aulas, então meio que eu desaprendi a estudar, então eu tô começando tudo de novo. Não era aquele mesmo ritmo que existia ali no ensino médio, de saber que toda semana, todo dia tava uma prova ou algo do tipo. Eu utilizei o fichário. Eu achei um método bem mais fácil do que o do caderno, né? Pelo simples fato de poder anexar folhas, de poder tirar a folha para estudar apenas ela. Então, eu me dei muito bem nesse primeiro período até agora com o fichário.
Eu também sempre anotei datas, tá? Datas importantes. Eu sempre fui de anotar as coisas. Eu sempre pegava um post-it e colocava na parede, na frente do meu computador, para que eu sempre estivesse visualizando aquilo que eu tinha que fazer. E acho que uma coisa muito importante é o comprometimento. Saber que se um texto ele precisa ser lido, você vai ter que ler. Então, quando chegava dia de ter aula de teoria do Estado, eu sabia que um dia antes, ou até mesmo dois, eu tinha que ter lido o texto, feito o meu resumo. Então, é meio que compromisso mesmo, porque muitas pessoas vão chegar na faculdade, assim como eu cheguei, vindo do ensino médio, onde os professores eles sempre vão estar ali fazendo tudo por você. Eles vão estar dizendo, olha, fulaninho, tal dia tem prova. Sim, gente, na faculdade, não é assim na universidade. É muito importante essa questão de estar sempre atualizado e de estar sempre se valendo de tudo que você puder, de alarme, de qualquer coisa, para sempre estar cumprindo as datas. Bom, gente, esse aqui foi o fichário que eu utilizei. É um fichário bem simples mesmo, tá? Isso aqui são as divisórias das disciplinas. E eu utilizei ele e eu vou mostrar pra vocês alguns anexos que eu fiz dentro dele pra vocês entenderem melhor. Bom, gente, eu sou uma pessoa bastante visual. Eu gosto muito de escrever, de anotar. Aqui tá alguns anexos que eu fiz, né, sobre direito grego, egípcio, então. E por fim, uma dúvida que sempre existe entre todo mundo que anseia, que deseja cursar direito, é precisa ler muito, precisa gostar de ler. Quando eu tava, né, na minha questão de vestibulanda, eu sempre procurei vídeos de primeiro período, de como era a faculdade. Eu não encontrava muitos vídeos que me trouxessem uma resposta que eu queria ter. E eu espero de alguma forma ajudar vocês, mas eu queria dizer para vocês que precisa ler sim, né? Existem pessoas que têm uma facilidade de leitura, mas dizer para vocês que a gente se acostuma, né? Tem dia que a gente precisa ler 30 páginas, tem dia que a gente vai precisar ler 50 páginas, mas a gente vai ter que ler porque precisa. E por vezes o texto lá até é interessante, né? Às vezes quando a gente se interessa por uma coisa, ela se torna mais legal. Mas de começo eu não precisei ler códigos nem nada. Como eu falei para vocês, são disciplinas propedêuticas, introdutórias, estão ainda colocando a gente dentro desse mundo jurídico. Então, mas de qualquer forma, você tem que meio que ter um certo interesse em cumprir direitinho aquilo que o curso ele te pede, né, de que ele te cobra. Dentro do mundo jurídico, dentro dessas ciências, né, humanas, não existe como nas outras, tipo 2 mais 2 igual a 4. Né? E sempre existe, fulano disse isso, ciclano disse isso. Então depende muito, autores que são contra, outros a favor, então você vai se basear naquilo que as outras pessoas elas escrevem para que você possa ter um argumento melhor e tudo mais. Então sempre é importante ler, mas não quer dizer que você vai passar todo o seu dia lendo, né? Bom, gente, esse foi o meu primeiro vídeo. Eu espero de coração ter ajudado vocês. Não esqueçam de compartilhar os vídeos,